Agora vamos ao texto sagrado. Carta de 1 a Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Você já foi questionado ou você já foi colocado contra a parede porque as pessoas clamaram alguma resposta de você? A vida é meio assim, não é? Você é, por vezes, obrigado a responder algumas coisas. Quer um exemplo maior? Bem, uma resposta que não sei se foi muito ajuizada, aconteceu essa madrugada, quando o governo dos Estados Unidos mandou alguns mísseis para uma base militar da Síria. Isso em resposta a um ataque químico. Nós vivemos em um mundo das respostas, não vivemos? Você tem que responder com 17 anos o que você quer ser da vida. Você tem que responder com 18 anos a sua fé em um ambiente hostil. Você tem que responder com 19, 15, 11 anos porque você quer continuar vivo. Nós vivemos em um mundo que nos coloca a tomar alguma atitude mediante as situações. Esse capítulo 3, o final do capítulo 2, parte do capítulo 3 de 1 Pedro, vem nos cobrar algumas respostas. Vem nos colocar contra a parede para dizer o que é que você vai fazer. Nós vimos semana passada e também já na semana retrasada algumas respostas que nós temos que dar como cidadãos. Você tem que responder à sociedade de uma forma positiva e que glorifique a Deus. Nós veremos daqui a 15 dias como homens e mulheres têm que responder um ao outro num relacionamento. E hoje nós vamos também estudar que tipo de respostas nós devemos dar para os nossos irmãos de fé e para aqueles que nos maltratam. Amém? Vamos orar. Senhor, Tu és bom e Tua benignidade dura para todo sempre. Ajuda-nos nessa noite a compreendermos a Tua palavra e a Tua mensagem. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. 1 Pedro 3, 8 nos diz o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Como eu falei, esse texto, essas perícopes, esses parágrafos que nós estamos estudando, nos clamam por algumas atitudes que nós devemos ter em relação às pessoas, à sociedade, ao nosso cônjuge. Lógico que eu acho que só marca que é casado. Mas ao mundo ao nosso redor. Pedro agora
vai tratar isso mais pessoalmente com aqueles crentes que passavam por provações, quanto como eles deveriam responder aos que os perseguiam, e há também aqueles irmãos que estavam no seu meio, a congregação. E em primeiro lugar, o que ele nos chama é: tenha uma resposta, e que essa resposta seja unidade. Observe comigo novamente o verso 8. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. O que Pedro está dizendo para aquela igreja? Para aquelas igrejas? Temos que nos lembrar que ele não escreve para uma só igreja, mas para uma região amontoada por igrejas. Ele coloca em primeiro lugar que aquela igreja deveria caminhar com um pensamento uniforme. Eles não deviam estar em desunião, cada um para o seu lado, cada um para o seu caminho, mas antes, eles deviam ter o mesmo modo de pensar. E isso nos tem que trazer uma certeza. Esse mesmo modo de pensar se referia à fé. Eles deveriam pensar iguais quanto ao Evangelho. Você já viu aquele ditado? Cada cabeça é um mundo. Isso se aplica a várias coisas, mas menos ao Evangelho. No Evangelho, todas as cabeças tinham que estar em um mundo só. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que você pode questionar. Por exemplo, Antônio, nós vivemos essa uniformidade quando em nosso meio tem se cada vez mais levantado hoje, de uma forma que eu não via há 5, 6 anos atrás, um debate de calvinismo contra arminianismo. Gente, é sério, eu não sei se é por conta da mídia, das redes sociais, que promovem uma coragem que o camarada nunca tem pessoalmente. Mas essas pessoas colocam todos os seus pensamentos lá. Você acha, Antônio, que nós temos que pensar de forma igual, uniforme, com o arminiano? Sim. Em que sentido? Nos dogmas da igreja. Na suficiência da salvação única e plenamente por Cristo. Um arminiano, ele compreende, um arminiano, não um pelagiano, não um camarada que acha que estudou arminianismo, ele compreende plenamente a obra da salvação. Ele talvez inverta alguns passos, mas ele é nosso irmão na fé. Agora me digam, no que nós contribuímos semeando discórdia? O que é que Pedro nos manda? Ele diz: olha, vocês devem pensar de forma uniforme, ser compassivo, paciente, misericordioso. Vocês devem amar uns aos outros como irmãos na fé. Essa semana postaram no Voltemos Evangelho, não sei quem viu, acho que foi ontem que o Vinícius postou, a do cara que se tornou calvinista recentemente. É aquele cara chato, sabe, gente? Se você viu a Garnier, não. É aquele cara chato. Tudo para ele se resume, se você ver a tirinha, tudo para ele se resume a Romanos 9. Qualquer coisa que você for falar com ele é predestinação. Não porque isso é predestinação, irmão. É predestinação. É igual um pentecostal que não sabe o que explicar, é mistério. Aí o calvinista diz: é soberania, irmãos. Estou na vibe da soberania de papai, né? Ele não consegue se relacionar com ninguém. Ao contrário, eles
Ele pensa que é o certo e que os arminianos não são salvos. Você pergunta, Antônio, será que é só nós que somos assim? Não. Essa semana eu estava assistindo um vídeo, terça-feira, não sei se Marcos viu, sobre um arminiano que chamou simplesmente o calvinismo de doutrina do demônio. Agora eu pergunto, aonde está a unidade nisso? E aí, jovem cristão adolescente, eu quero dizer de novo a você, eu acho que já disse isso umas 5 vezes aqui na igreja, não curta as páginas de Azoeira. Não curta. Elas não promovem unidade. Elas são partidaristas, irmãos. Os camaradas postam ali, eles não pensam no arminiano que vai ler. E os arminianos, quando postam no da zoeira de lá, não pensam no calvinista que vai ler. Só pensam no bom humor. Bom humor que custa a unidade da igreja de Cristo é mau humor. Porque a igreja é maior que um sistema doutrinário. Porque a igreja é maior que seu círculo de amizades. Porque a igreja, meu jovem adolescente, é maior que sua birra. Porque ou idadezinha para ter birra. Você sabe o que é birra? Eu não sei. Mas eu não fui com a cara de fulano. Tem algo dentro de mim, pecado. Isso tem dentro de você? Se chama pecado. Viu? Pecado e brabo, meu irmão. Não é a voz do Espírito Santo, não, é pecado. É porque mulher tem um sexto sentido. Eu não vou dizer que é o sexto sentido de você, não. Mas repreenda, viu? Mande embora quando ele falar no seu ouvido esse seu sexto sentido. Porque nós, queridos, temos que caminhar dessa forma uniforme. Pensarmos que cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que cada um de nós estamos firmados nele, portanto não há espaço para interesse próprio, joguinhos de acepção, não há espaço. O que Pedro chama aqueles crentes é: respondam ao Evangelho, pensando em uniformidade e caminhando em unidade. É inadmissível você não ter amor pelo seu irmão na fé. Não gosto de fulano. Se trata, irmão, você precisa de uma vacina chamada BO, né? Bíblia e oração. Porque Cristo gosta e ama você e eu. E, gente, todos da live sabem, Antônio é chato. Não é verdade? Não tem percebido ainda não? Cínico. Todos sabem a dificuldade que você pode ter com outra pessoa para amar outra pessoa, mas isso não pode ser desculpa para você se entregar ao seu pecado. Ame. Considere o outro o seu irmão na fé. Tenha humildade. E você sabe o que é humildade? Humildade não é falar baixo, andar corcundo, feito aqueles monges ou frades que andam por aí. Você quer o maior exemplo de humildade? Tendo em vós o mesmo Espírito de Cristo Jesus, ou o mesmo exemplo de Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, morrendo em morte de cruz. Sabe quando você é humilde? Quando você se parece mais com Cristo. Não com você, não com suas birras, não você sendo você, mas você sendo Cristo. Parecido com Ele.
Ontem eu estava dando aula no seminário e a gente estava conversando sobre discipulado. E é impressionante no primeiro diálogo que Pedro e João têm no Sinédrio. Vocês sabem que as pessoas vão dizer que eles eram analfabetos, mas comentaristas, por exemplo, como Gruden, vão dizer no seu comentário que os mais simples galileus saberiam, por exemplo, escrever ou ter um domínio, de certa forma, do grego, pela helenização que acontecia ali. A ideia não é que eles eram analfabetos, iletrados, mas é que eles não tinham o conhecimento bíblico para falar do jeito que falaram contra o Sinédrio. E sabe o que o Sinédrio disse? Verdadeiramente esses homens andaram com Jesus. Qual é o seu papel cristão? É ser um adolescente? Eu espero que você seja. Você vá ao cinema, você coma bastante chocolate, você aproveite todo o seu metabolismo acelerado. É uma bênção, gente, isso. Eu fico triste porque eu não aproveitei mais isso. Mas o metabolismo nessa idade é uma bênção. Você come e não acontece nada. Mas o que você pode fazer com sua adolescência é parar de usá-la como desculpa para ser tolo e viver para a glória de Deus. É porque eu sou adolescente. Por isso eu não me dou bem com fulano. Por isso eu divido em algumas coisas de igreja. Não bate legal. Meu querido, se alinhe. Se enquadre. Viva o Evangelho. E ame a todos os irmãos na fé. Viva em unidade. A segunda resposta que o Evangelho deve promover em você: não viva com interesse ou vingança interesse na vingança firmada no seu coração. Abra sua Bíblia, por favor. Verso 9 nos diz o seguinte: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. É muito bom ler essas passagens, não é? É ótimo. Você acorda de manhã, alguém perseguiu você o dia inteiro, alguém te maltratou, alguém colocou você debaixo do sapato, e aí você abre a Bíblia e diz: Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma palavra de ânimo. E Deus diz: não retribua. Ele não diz: levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ele não diz isso. Não, é triste aquela música, nem de feia. Mas ele não diz isso. Ele não diz para amanhã: você é linda demais. Como é? Eu não sei essa música, é chata também. Nossa. Ele diz: não retribua. Pedro está dizendo isso, você deve lembrar, para crentes ou para escravos que sofriam perseguição dos seus senhores. Para crentes que eram massacrados por diversas provações. E você tem que lembrar no capítulo 1 que ele vai dizer que essa prova era real. Era um teste de fogo. Ele não está dizendo para aqueles crentes que passavam numa boa, numa legal, estava tudo bem, tudo sossegado. Não. Está dizendo para crentes que passavam por difíceis provações. Que possivelmente, daqui a alguns anos, seriam perseguidos por Nero. Você está enxergando o que o texto está dizendo? Você nunca se pensou por que os protestantes não fizeram guerra contra o Império ou uma rebelião contra o Império? Porque eles estavam fundamentados na palavra. A preocupação maior deles era viver para a glória de Deus.
Quando agredidos, eles não revidavam. Não é que eles não quisessem que a justiça fosse cumprida. Quando alguém, você vai encontrar isso no capítulo 2, transgredia a lei, esses crentes pediam que a lei fosse cumprida. Paulo vai dizer, o maior exemplo de todos, quando ele é esbofeteado em Filipos, ele diz: ei, peraí, eu sou cidadão romano. Eu tenho os meus direitos. Não é pedir justiça, é não ser vingativo. E você sabe o que é ser vingativo, não sabe? Sabe. Você sabe muito bem, você é uma máquina de vingança. Queria tanto que na hora que ela fosse fazer a pranchinha, desse um curto-circuito, ficar só aquele fuá, parecendo o Lion do Thundercats na cabeça. Ah, velho. Queria tanto que ele se machucasse jogando futebol. Ele bateu em mim. Ah, não me chamou para o trabalho da escola? Tá certo. Vai ter virada. Um dia eu vou pegar todos os melhores da sala e quando você vier me pedir para participar do meu grupo, sabe o que eu vou dizer? Não. Porque eu não quero. Porque eu tenho que retribuir o que você me fez. Aqui se faz, aqui se paga. Aí pega o texto de Gálatas e diz: é a lei da semeadura. Me diga uma coisa, você é o dono da plantação? Você é o dono da plantação? É você que escolhe a hora de retribuir? É você que escolhe a maneira de se vingar? É você que escolhe a forma que vai humilhar as pessoas? É você, o dono do poder? Parecendo o Senhor dos Anéis. O precioso, né? Por que você vai viver assim? Quando a Bíblia diz: não faça isso. E aí você tem que se lembrar no que Pedro falou no capítulo anterior, quando ele vai dizer que Cristo, quando foi acusado, caluniado, esbofeteado, ele não agrediu ninguém. Ele não usou de vingança. Isaías 53, irmãos, é o nosso maior exemplo do que nós devemos fazer no sofrimento. É assim que nós devemos viver. Não é fácil. Não é algo que você vai pegar amanhã no mercado e dizer: me dá a pílula da humildade. Me dá 2, só para garantir. Mas existe uma recompensa. E é interessante que Pedro disse que essa recompensa não é no céu. Ele fala de uma recompensa a ser desfrutada também aqui na terra. Vamos prosperar? Agora é a palavra de prosperidade. Acompanhe comigo o final do parágrafo que vai dizer: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. O que Pedro está dizendo: você quer desfrutar de uma vida feliz? Seja prudente no falar. Ele está usando o Salmo 34, aqui nesse texto. Fale menos, responda menos, se cale mais, ouça mais. Aí você pergunta: Antônio, e essa vida feliz de Pedro é carro importado, relógio Tissot, né? Então, russo, né? É um suíço, russo. Vocês entenderam como que eu não sei nada de relógio, né? Tissot sei lá, a conta gordinha, a poupança? Não. O reflexo dessa vida é uma vida feliz, independente das provações. E o que é uma vida feliz? Uma vida satisfeita em Deus.
A maioria das bênçãos relatadas no Novo Testamento, segundo Gruden, não serão bênçãos materiais, mas serão de cunho espiritual para a sua vida aqui na terra. Então, se você quer desfrutar de uma vida feliz, guarda a língua. Tenho que correr, meu tempo já acabou. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Livre-se das más atitudes, livre-se do procedimento errado e seja uma pessoa que suporta grande pressão. É a ideia da palavra perseverança, e mesmo assim mantenha a paz. E por fim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Esse versículo nos ensina uma verdade: Deus ouvirá as suas orações. Ouvirá, se você amar a bondade, se você praticar o bem. Você tem que se lembrar de um texto de Tiago que vai dizer que aquele homem de coração duplo, alma dupla, não tem suas preces ouvidas. É isso. Que resposta você deve dar? Em primeiro lugar, a resposta da unidade. Em segundo lugar, a resposta de um coração que não é fundamentado na vingança. E em terceiro, confie nas bênçãos que Deus pode trazer sobre a sua vida. Amém?